Olá, boa noite, bem-vindos a mais um comentário do Evangelho segundo o Espiritismo da Casa de Francisco. É um prazer estar com vocês. Eu sou o Tiago, trabalhador da Casa de Francisco, com muita alegria. E perguntar a vocês me veem bem, me ouvem bem? Com o ok de vocês, eu começarei, mas aguardo primeiro o retorno de vocês. Muito bem, já temos alguns amigos chegando. Marília, bem-vinda. Bem-vindo, Tarcísio. Enquanto vocês vão chegando, aproveito para convidá-los a participar do grupo de estudo das obras da codificação da Casa de Francisco, que acontece todo sábado a partir das 14h30. São várias turmas e você pode buscar informações aqui mesmo na página da Casa de Francisco, tá? Boa noite, Sandra. Boa noite, Marília, novamente. Bem-vinda, Beatriz. Então, muito bem, a Casa de Francisco, como vocês sabem, não está com as atividades presenciais ainda funcionando, mas há algumas atividades de palestra, de estudo, funcionando de forma remota e eu os convido a participar, a assistir. Tem sido muito boas. E aí, se Deus quiser, muito em breve, com todo mundo com vacina no braço, a gente volta a casa presencialmente. Então, muito bem, já podemos começar agora, tá? E eu vou comentar o capítulo 12 do Evangelho segundo o Espiritismo, Amai os vossos inimigos, precisamente os itens 7 e 8, que falam sobre aquela conhecida passagem, aquela conhecida lição de Jesus: se alguém te ferir na face direita, oferece também a face esquerda. Eu vou ler essa passagem do Evangelho e aí, em seguida, eu começo o comentário. Olha, chegou minha mãe aí. Muito bem, vamos lá. Vós tendes ouvido o que te disse no tempo de Moisés: olho por olho e dente por dente. Eu, porém, vos digo que não resistais ao mal, mas se alguém te ferir na tua face direita, oferece-lhe também a outra face. E o que acontece, pessoal? A respeito desta passagem, assim como de outras passagens de Jesus que se busca entender ao pé da letra, muitas vezes o conhecimento ou a interpretação ligeira, vulgar, zomba desse tipo de ensinamento, achando que não é aplicável. Ou seja, como assim, se alguém me agredir numa face, eu vou oferecer a minha outra face para ser também agredido aí, né? E os próprios espíritos, na interpretação dessa passagem de Jesus, comentam sobre isso, dizem o seguinte: levada às últimas consequências, essa lição condenaria toda repressão, mesmo legal, e deixaria os campos livres aos maus, que nada teriam a temer, não se pondo freio às suas agressões. Então, aqui, como em praticamente todas as lições de Jesus, nós precisamos buscar o sentido profundo das palavras dele, né? Essa passagem, repito, tomada ao pé da letra, iria até mesmo contra uma das leis morais, uma das leis divinas que nós aprendemos no Livro dos Espíritos, que é a lei de conservação, em que cada um envida todos os esforços possíveis para manter a sua integridade física, bom, a sua vida, né, em outras palavras. E nós temos mesmo o direito e até o dever de cuidar da preservação do nosso corpo, enfim, porque foi nos dado como empréstimos e prestaremos conta desse empréstimo após a morte do corpo físico.
Então, isso sim não pode restar nenhuma dúvida, ok? E aí, mais adiante, os espíritos nessa passagem de Jesus comentam o seguinte também. Por estas palavras, Jesus não proibiu a defesa, ou a legítima defesa, ou a autodefesa, mas, aí sim, condenou a vingança, dizendo-nos para oferecer uma face quando formos batidos na outra. Disse que não devemos retribuir o mal com o mal. E aí Jesus utilizou-se dessa imagem muito forte, né, de um tapa no rosto, para chamar a atenção daquelas pessoas, né, daquela civilização ainda muito rude, muito bruta, tá? E o que acontece, pessoal? Muitas vezes, para o senso comum, mais uma vez, aquele que se vinga é valente e aquele que perdoa é fraco. No entanto, nós entendemos que é o contrário. Na verdade, perdoar é que é para os fortes, porque perdoar exige certa elaboração interior, certo esforço, certa firmeza, retidão moral. Já a vingança, ou seja, você revidar da mesma forma com que você foi ofendido ou agredido, é o que a gente chama de ação reativa. Você simplesmente dá vazão aos seus maus instintos. Não é uma reação, quer dizer, às vezes mas muitas vezes não é uma reação mediada, tanto que normalmente é a primeira ideia que vem à cabeça. Quando somos ofendidos ou quando somos magoados ou agredidos, é revidar na mesma moeda. Porém, nós já superamos a fase dos instintos como sede única de nossas ações. Nós temos a razão, temos os sentimentos, temos as virtudes e temos o discernimento moral, que é aquela bússola que nos ajuda a discernir o bem do mal. Então, no momento de conflito, nós devemos utilizar esses critérios de decisão e não puramente o instinto, né? Sim, nós temos instinto, mas nós não temos apenas instintos e temos outras formas, né, de conhecimento, de sentimento para mediar e domar esses instintos que nós temos, ok? Então, muito bem. Adiante, aqui algo mais interessante, com o conhecimento que o Espiritismo nos proporciona notadamente sobre imortalidade da alma e sobre reencarnação, nós vemos o quanto é importante perdoar para pôr fim a um ciclo, a uma cadeia de ódio que sabemos pode se estender por existências a fio e aí se alternam os papéis de vítima e algoz, né? Aquele que era a vítima numa existência, em outra vai ocupar a posição de algoz, vice-versa, e vão trocando essa posição, mas não tenho dúvida de que sempre aquele que persegue se acha na condição de justiceiro, ou seja, essa pessoa não se crê estar fazendo mal, né? Acredita que está fazendo apenas justiça, mas quem recebe acha que está sendo injustiçado. Então, cada um acha que tem razão e esse ódio vai se retroalimentando, como eu disse, existências a fio. Nós vemos inúmeros exemplos dessa natureza na literatura espírita, nas reuniões mediúnicas, em que certos ciclos de ódio, de vingança se perpetuam assim por séculos até. E aí você pergunta, quando isso tem fim? Mas isso não tem fim nunca? Sim, isso tem fim justamente quando um perdoa e toma a senda, o caminho do bem. Ou seja, quando essa pessoa se arrepende e busca ser melhor. E aí, quem perdoa, olha que interessante, a gente vê muito isso, repito, na literatura e nas reuniões mediúnicas. Quem perdoa e passa a perseverar, a obstinar no bem, com o tempo vai ficar inacessível ao ódio, à perseguição do outro. O outro simplesmente vai ficar numa outra faixa, numa outra sintonia, numa outra vibração
e não vai conseguir o seu intento de vingança, porque aquele outro está numa outra faixa, né? Tá vibrando de uma outra maneira e saiu até do raio de acesso, né, a essa vingança, até mesmo diante da lei de causa e efeito, lei de ação e reação, enfim. Então, chegará o dia em que este ser, esse espírito, esse irmão obstinado no mal, vai baixar as armas, vai se cansar, vai desistir disso. E muitas vezes, não raro isso acontece, essa pessoa é tocado pela transformação do seu adversário de outrora e muitas vezes busca ele também a reforma moral, a reforma íntima, o arrependimento, a reparação do erro, enfim. Daí a importância disso que eu acabei de falar, que é a reforma íntima, que não tenham dúvida de que para perdoar é preciso sacrificar um determinado vício moral que nós temos e que, na mais das vezes, está na raiz da maioria das coisas de ruim que a gente faz, que é o orgulho. Repito, para se perdoar é preciso sacrificar o orgulho, pisar sobre o orgulho. Então, o orgulhoso tem dificuldade tremenda de perdoar, né? Se você tem dificuldade de desculpar alguém, vale aí um turismo interior, um autoconhecimento. Será que não estou sendo demasiadamente orgulhoso? Será que eu não sou orgulhoso, na verdade, né? E, muito bem, indo adiante, né, já nos encaminhando aqui para o final, essa frase é quase um clichê quando se trata de perdão, mas ganha contornos muito nítidos quando a gente fala no âmbito espírita, né? Que perdoar é libertador. Quem perdoa se liberta. Por quê? Porque pode seguir sua vida. Não vai se prender mais a alguém, né? Como uma algema. Ela quase que literalmente mesmo se liberta, deixa a outra pessoa seguir sua vida e ela, a seu turno, segue a sua. E eu digo para vocês, por experiência, por observação, por leitura, enfim, vemos que o perdão pode ser praticado por etapas, né? Primeiramente, talvez a etapa mais elementar seja não buscar o revide, não se vingar. Se você simplesmente, ao ser ofendido, magoado, agredido, não se vinga, olha, é um avanço, né? É algo, mas dá para ir além, dá para subir mais essa escada. Em seguida, além de não se vingar, ou não querer se vingar, você não vai desejar o mal para a pessoa, né? Nem se regozijar se algo de ruim acontecer com a pessoa, ok? Mais um sinal de avanço, bacana. Próximo, além de não desejar o mal, é muito desejável que você deseje o bem para a pessoa. Sim, que você torça por ela, reze por ela, faça oração por ela para que encontre seu caminho, para que seja feliz, tudo isso, mais um sinal de avanço. Outro sinal é retribuir o mal que foi feito com o bem, né? Isso aí muitas vezes desarma a pessoa, né? Quando você retribui o mal com o bem. É difícil? Bom, talvez no começo, né? Se você ainda é muito empedernido no orgulho, na vingança, enfim, mas depois vai automático, né? E por último, reconciliar-se, ou seja, ficar bem com a pessoa, enfim, ter, às vezes uma conversa madura, sincera, transparente, aberta e haver ali aquele compromisso de não mais acontecer, né? Que aconteceu, enfim, e pelo menos viverem em paz, né? Se não há possibilidade de viver juntos, mas pelo menos viver em paz, né? Isso já é um grande avanço. Muito bem. Por último, pessoal, agora sim, nos encaminhando para o final, é sempre importante lembrar que perdoar também é um ato de caridade. Inclusive, isso está no Livro dos Espíritos. Quando se pergunta, desculpe, eu não sei qual é a pergunta, eu admiro muito essas pessoas que têm as perguntas
do Livro dos Espíritos na cabeça como uma enciclopédia. Não sei, é alguma pergunta do Livro dos Espíritos que diz assim, o que é caridade, em que consiste a caridade. E aí, disse que é a beneficência, né? Ou seja, fazer o bem, a indulgência, ou seja, ser compreensivo, tolerante com as debilidades, com as limitações alheias. E por último, vejam vocês, perdoar. Perdoar seria até uma consequência imediata da indulgência, ou seja, na medida em que você é tolerante, compreensivo, paciente com os defeitos alheios, você está prestes a perdoar. E sim, repito, perdoar é caridade. E aqui é bom lembrar a oração de Francisco de Assis, perdoar para ser perdoado, não no sentido da troca mesquinha, ou seja, da barganha, mas entender que hoje eu estou no papel de quem precisa perdoar, mas eu não sou perfeito, em algum momento eu estarei do outro lado e eu vou querer ser perdoado. Então, para usar uma palavra da moda, empatia por empatia, já que eu vou querer ser perdoado, já que eu já quis ser perdoado, sim, acho que vai bem perdoar também. E aí eu encerro com uma frase que encerra esse nosso estudo de hoje, que é dos Espíritos, na interpretação desta passagem de Jesus, que diz o seguinte: voltai os olhos para o futuro, quanto mais vos elevardes pelo pensamento acima da vida material, menos sereis feridos pelas coisas da terra. Ou seja, também vai bem a gente não se ofender por pouco e nada, saber relevar, às vezes saber rir de si mesmo, rir das situações. Enfim, não falo de ser complacente com situações de opressão, né? Mas entender que às vezes a pessoa não teve a intenção, a pessoa já pediu desculpa ou não, mas enfim, a vida tem de seguir e ela segue menos aborrecida se a gente não se chateia o tempo inteiro, ok? Então, um beijo para vocês, forte abraço também, fiquem com Deus, muita saúde a todos e tchau!